Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos para mais um estudo nessa manhã. Sejam bem-vindos, todos aqueles que já estão conectados aí, aqueles que vão conectar ainda, aqueles que vão assistir depois. Deus abençoe a todos nessa manhã de domingo para estudarmos a palavra de Deus, como você já deve ter visto aí na thumbnail aí do vídeo. Ok, hoje nós vamos falar sobre a realidade da igreja no mundo de hoje. Falar um pouco, né? Claro que nós não temos condição de falar de tudo. E nós vamos abordar o assunto do pecado. Pecado. Coloquei essa thumbnail aí para chamar a sua atenção. Né? Vou explicar ela depois para aqueles que não saibam, talvez não saibam. Né? Mas nós vamos, em nome de Jesus, começar esse estudo. Quero pedir a você que você compartilhe com mais alguém, ok? Compartilhe com mais alguém esse vídeo agora. Chama mais alguém para assistir agora, que está em casa aí com você, ou chama pelo WhatsApp, né? Pelo Facebook também. E vamos juntos, em nome de Jesus, estudando a palavra de Deus, porque hoje o estudo também vai ser muito, muito importante, vai ajudar muito, ok? Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Então, eu quero convidar você para a gente orar. Vamos orar, em nome de Jesus, antes de começar esse estudo, ok? Eu espero que você fique até o final, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da sua palavra. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, a Ti damos a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de ministrar ao Teu precioso rebanho. Obrigado, Senhor, por poder falar da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá vida, Senhor. O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos levanta nesse dia. Obrigado por cada irmão e irmã, Pai, que está conectado, aqueles que ainda vão assistir depois. Pai, que as bênçãos do Senhor sejam sobre cada um deles, suas famílias, em nome de Jesus. Pai, torna nossa mente agora alerta, ó Deus, aguçada, para entender, compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu disse, né, o estudo de hoje, coloquei essa thumbnail aqui, né? A realidade da igreja no mundo de hoje, pecado, pecadinho, pecadão. Para aqueles que não sabem, né? Mas antes, né? Era muito comum a gente ouvir mensagens assim dizendo: não tem pecado, pecadinho, pecadão. O que isso quer dizer? Quer dizer, não importa, tudo é pecado. Tem gente que quer fazer distinção. Eu fiz isso, mas fulano fez aquilo. Eu fiz isso, mas o Beltrano fez aquilo outro. Como se tivesse uma diferença, né? É lógico que existem diferenças nas consequências do pecado, mas pecado é sempre pecado, seja ele de uma proporção menor ou seja de uma proporção maior. Então não tem pecado, pecadinho e pecadão, né? Também a palavra fala de pecados que são para a morte, mas tudo é pecado. Todo o salário do pecado é a morte, ok? Bom, então vamos lá, vamos ao estudo dessa manhã. Eu preparei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês da realidade da igreja no mundo de hoje, certo? Então eu vou começar a compartilhar algumas ideias aqui e começar a falar a respeito do pecado. É muito importante, é muito importante. Quando a gente fala do pecado na igreja, uma das coisas que mais ocorre, principalmente no tempo de hoje, né, o de hoje porque a gente vive hoje, mas não é que era diferente no passado. Né? É a questão do mundanismo ou do secular, né, o que é referente ao mundo. Secular quer dizer isso, é referente ao mundo. É um dos significados de secular, que é mundano. Esse mundanismo, o que é isso? Não é simplesmente um comportamento. Esse mundanismo é uma mentalidade. Também é uma mentalidade.
É uma mentalidade. O que acontece? Todos nós, todos, independentemente de onde venha, da classe social, independentemente de qualquer coisa, todos nós vamos sendo moldados através do meio que nós vivemos. Obviamente que existem diferenças de caráter, né? Diferenças de caráter, diferenças de personalidade, mas todos nós somos sendo influenciados pelo meio que nós vivemos. Se você nasceu em uma casa que tinha certo pensamento, você é influenciado por aquilo. De uma forma ou de outra, nós sempre somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Isso, todo mundo sabe disso. Porém, a palavra de Deus fala sobre essa mentalidade mundana. Mentalidade mundana. Porque uma coisa é você ser moldado sem saber, né? Você nasce numa família e você vai convivendo com a família e vai absorvendo ali os pensamentos, as maneiras de pensar e de viver daquela família. Umas você concorda, outras você não concorda, você nem sabe que tem, e você vai fazendo isso naturalmente, isso vai acontecer naturalmente. Mas agora, nós nascemos de novo em Cristo. Então essa é uma nova oportunidade de ter uma nova identidade e também uma nova maneira de pensar, que é diferente da do mundo. E não é simplesmente, irmãos, por questão de uma roupa ou de um cabelo, não é simplesmente isso. Porque, na verdade, essas coisas externas, esse é o ponto maior, mais importante que eu quero chegar. Essas coisas externas, elas na verdade demonstram o que está no interior. Guarde isso. O que a gente vê externamente, seja cabelo, roupa, seja lá o que for, linguajar, isso aí mostra o que está no interior. É essa a realidade. Então é por isso que muitas vezes certos comportamentos, certas vestimentas, as pessoas falam assim, não tem nada a ver, Deus não está interessado na roupa que você usa. Mais ou menos. Por quê? Porque isso aí demonstra como é o seu interior. Você está entendendo? Isso demonstra como é o seu interior. Então, na verdade, é importante sim. É importante sim. Ok? Então, vou começar com um texto, que é o texto que todos nós citamos, né? E que vocês já conhecem, mas é só um ponto de partida porque eu quero mostrar outras coisas aqui também muito importantes. Mas esse texto é fundamental. Romanos 12, 1 e 2. Né? Quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos ou transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Paulo está falando? Rogar é um pedido com intensidade, né? Irmãos, eu estou pedindo fortemente a vocês, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício santo e agradável a Deus. Você está entendendo? O corpo, ele não está falando do espírito, ele está falando do corpo. Porque essa parte é que aparece para as pessoas. Apresenta como sacrifício santo e agradável a Deus. Pastor, mas não tem sacrifício? Não, olha, vou te explicar o que é esse sacrifício. É o seu culto a Deus, é a sua devoção a Deus. Tem algumas pessoas que falam assim, é o momento que a gente se reúne lá para dar culto a Deus. Não, não é só isso, não. Pode ser também, mas é toda a sua vida, o seu dia é um culto a Deus. Então todo o seu corpo
ele precisa ser utilizado para cultuar a Deus. Você está indo para o trabalho, lá você está cultuando a Deus com o seu corpo. Você tá estudando, lá você está cultuando a Deus com o seu corpo. Então glorifica a Deus com o seu corpo, que é o seu culto racional. Ou seja, você está usando o que Deus te deu, o corpo que Deus te deu, como de uma forma inteligente, intencional, não uma forma desleixada, vivendo como, não, qualquer coisa serve, qualquer coisa que eu fizer, Deus não se importa. Não é isso. E nesse sentido ele fala, não se conforme com este mundo. Não se conforme. O mundo está o tempo todo tentando mudar a nossa maneira de pensar. Os programas de televisão, a internet, as revistas, os jornais, estão o tempo todo tentando dizer para nós o que é normal. Isso é normal. Vocês são antiquados. Isso é normal. Isso é normal. Isso é normal. Isso é normal. Irmãos, a Bíblia diz que a realidade se encontra em Cristo. Existem coisas que, lógico, nós nunca vamos fazer nada contra ninguém. Mas na nossa mente, no nosso interior, a gente sabe que não é normal. E nunca vamos ter por normal. Você está entendendo? É esse o pensamento. Essa confusão que a gente vê na igreja de hoje, de gente defendendo isso, ou defendendo aquilo, ou se posicionando assim, ou se posicionando assado, eu posso conviver com as pessoas, eu posso ajudar as pessoas, e eu devo fazer isso. Eu devo fazer isso, ajudar as pessoas, conviver com as pessoas, socorrer as pessoas, né? Mas eu nunca posso ter por normal o pecado das pessoas. Essa que é a realidade. Porque isso é conformar com o mundo. O mundo é assim mesmo. Não, a vida é assim mesmo. Não, isso aí antigamente era até pro meu pai, do meu avô. Agora é assim mesmo. Se eu começo a pensar dessa forma, o que acontece comigo? Eu começo a perder a visão da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Você está entendendo? Hoje em dia, não é hoje em dia, né? Eu era adolescente e já ouvia isso. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver, não. Não, isso não tem nada a ver, não. Sabe o que está acabando com a igreja? Eu não vou dizer que... Não é simplesmente um mundanismo em si. O mundanismo é só a consequência. Ok? O que está acabando com a igreja é a falta de conhecimento da palavra de Deus. A falta de conhecimento da palavra de Deus. É isso que tem acontecido. E a gente encontra respaldo na Bíblia para dizer que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da palavra. Então, o que acontece? As pessoas não se interessam para saber o que a palavra de Deus realmente diz a respeito de certos assuntos, de coisas da vida, entendeu? E elas começam a dizer o que ouvem. Isso não tem nada a ver. Elas vivem de mensagem em mensagem. Isso não tem nada. O pastor fulano falou que não tem nada a ver. O pastor Beltrano, desculpe. Olha só, eu também sou pastor. Eu também sou pastor. Eu procuro ler a palavra, procuro estudar a palavra, ter entendimento, procuro pesquisar também quando eu não sei alguma coisa, me informar. Eu procuro fazer isso e procuro ser mais fiel possível àquilo que a palavra diz. Mas eu sou um homem, também posso cometer erros. Então, cheque tudo que eu estou dizendo. Confira, vá no texto e vê se está escrito isso mesmo. Faça isso. Mas não faça só comigo, não. Faça com qualquer pastor que você ouça. Seja na televisão, seja na internet, seja num culto. Vá lá e cheque se é isso mesmo.
Porque, irmãos, pode ter coisas que se fala que tem aparência de sabedoria. Fala, nossa, que homem sábio, que revelação. E que tá, na verdade, está fora, totalmente fora da palavra de Deus. Então, além disso tudo, lógico, a gente tem que ouvir. Ouça a palavra, ouça a mensagem, ouça aqui. Ok? Mas confira se realmente é de Deus. Você não está julgando o pastor, o profeta, nada disso não. Você está fazendo como os irmãos lá de Bereia, conferindo. As outras pessoas não sabem. Olha, é tão interessante que a pessoa ouve uma palavra aqui de graça, né, do Evangelho da Graça, que não tem nada a ver com a lei, lá baseado na lei, que você tem que fazer isso, senão você vai ser amaldiçoado, senão não tem nada a ver com isso. Aí ouve aqui, que benção, que maravilha. Aí vai lá no outro lá que fala assim, cuidado, porque se você for, você vai ser amaldiçoado, porque se você for, Deus não vai estar com você, porque não sei o que lá. Aí fala, é mesmo, é verdade, Deus, glória a Deus. Ou seja, sabe o que você está fazendo? Você não está discernindo nenhuma coisa nem outra. Você não entendeu nenhum nem outro. Porque é totalmente contrário. Irmãos, nós estamos falando, eu falo à igreja. E falo à igreja daquilo que Deus faz pela igreja, o que Jesus fez por nós e Deus faz pela igreja. Sabe por que eu faço isso? Para causar ciúmes. Como assim, pastor, causar ciúmes? É sim. Eu quero que as pessoas no mundo, entenda só, eu quero que as pessoas no mundo ouçam e falem assim, puxa, mas como é que esses crentes têm tudo isso em Deus? Como é que, puxa, é tudo isso que eles têm em Deus e queiram ser crentes? Olhando as nossas riquezas insondáveis, as riquezas insondáveis de Cristo, olhar através de nós. Por isso eu quero falar das riquezas insondáveis de Cristo. Para estimular o ciúme em qualquer outra pessoa que ouça. Essa é a estratégia. Eu não estou falando ao mundo, estou falando aos crentes, aquilo que eles têm. Pastor, mas tem que corrigir o crente também, porque o crente, tem muito crente aí. É sobre isso que nós estamos falando aqui. E é sobre isso que nós vamos começar a falar agora, se realmente é essa a realidade ou não. Agora, não é só Paulo que fala sobre o mundanismo, não. Olha o que Pedro fala. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, veja bem, Pedro usa a expressão cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é cingir os lombos do vosso entendimento? É fortalecer, porque quando você cinge, né, você coloca o cinto, né, você fortalece a sua região lombar, ali para segurar ali o cinto. Não era esse cintinho fino que se usa, não, era um cinturão mesmo para cingir a região lombar e fortalecer ali a sua espinha. Então ele está dizendo, cinge os lombos do vosso entendimento, fortalece esse entendimento, seja sóbrio, espera inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Espera em quê? Espera inteiramente na graça. E nada mais. Na graça que você recebeu na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus foi revelado a você, você recebeu essa graça, espera nessa graça. Como um filho obediente. E não se conforme com as concupiscências que havia antes na sua vida, quando você era ignorante. Então, não se conformar poxa, essas coisas, eu tinha vontade disso, eu fazia aquilo, eu não me conformo mais com isso. Eu não me conformo mais com isso. Vocês estão entendendo? Irmãos, o que nós vamos falar aqui sobre o pecado é mostrar o verdadeiro caminho bíblico para se vencer o pecado.
É disso que eu estou falando. Eu não vou aqui falar sobre aquilo que a igreja tem feito esses séculos todos e que não tem funcionado. Porque, infelizmente, muita gente vai para um caminho que não tem nada a ver com a palavra. Mas hoje nós vamos ver aqui. Então, veja bem, o que era antes no tempo da ignorância, agora que a luz de Cristo brilhou na minha mente, no meu coração, agora eu sei, agora eu não quero mais aquilo que eu vivia. E aí ele completa dizendo, mas sede santo. Santo não é no sentido de, eu vou ser... já falamos sobre isso, né? Com a auréola na cabeça, um anjinho de pessoa que não... Não, sede santo, seja separado. Entenda que você foi separado deste mundo. Entenda que nem tudo que tem nesse mundo é para você. Isso é normal, não tem nada a ver. Isso é normal, as pessoas, todo mundo faz. Você lembra do conselho que a sua mãe lhe dava quando você falava isso? Todo mundo está fazendo. O que sua mãe falava? Você não é todo mundo. Serve para nós. Tá? Então, é essa a questão. É o que você sabe. Olha, eu sei. Jesus foi revelado para mim. Eu não sou mais um ignorante. Então eu percebo que muitas coisas nesse mundo são malignas. E que não servem para a minha vida. Não servem para a minha vida. Então, se não servem para a minha vida, eu não vou querer de forma nenhuma. De forma nenhuma. Por quê? Porque é o pensamento mundano. É o pensamento mundano. E eu não quero esse pensamento mundano. Então, veja bem. Olha o versículo 17, o que ele diz. E se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes do vosso Pai, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado neste último tempo, ou últimos tempos, por amor de vós. Então, se você invoca por Pai, né? Se você diz, Deus é meu Pai, se você... Então, ele saiba que sem acepção de pessoas, ele julga cada um segundo as suas obras. Né? E deve haver um andar nesse mundo, durante o tempo da peregrinação, é o tempo que você está aqui, nós estamos peregrinando nesse mundo. Nós devemos andar em temor, mas em temor não é aquele medo, não. É respeitando. Sabe quando você, no início, quando você é criança, até é por medo. E por medo, várias vezes a gente esquece. A sua mãe dava instrução, seu pai dava instrução. Olha, não vai fazer isso na casa dos outros. Não era assim? Não vai pedir coisa para comer na casa dos outros. A gente vai na casa da sua tia, não é para ficar pedindo as coisas para comer. Não lembra disso? Né? Ou na escola, você tem que fazer assim, assim, assado. Aí, o que acontecia? Você às vezes ia lá para fazer aquilo que seu pai mandava fazer, você lembrava. Né? Ou sua mãe olhava para sua cara assim, você lembrava. E por causa do medo você recuava. Isso quando você era criança. Depois que você cresce, você não lembra mais da ameaça da sua mãe. Se fizer isso vai apanhar. Porque não vai mais apanhar, você já está grande, você é um adulto. Mas aquelas coisas internalizaram em você e viraram a sua educação. Então, quando você chega na casa dos outros, você não vai abrindo a geladeira, não vai pedindo coisa para comer, não vai fazendo isso ou aquilo. É lógico que existem exceções, certo? Tem gente que não tem noção nenhuma. Mas você não vai fazer porque você tem respeito, aquilo criou respeito em você. Começou a ser parte de você. Então, Pedro está falando isso. Durante o tempo da sua peregrinação, anda em temor.
Eu conheço o Pai. E o caráter do Pai está dentro de mim. Então eu começo a andar nesse mundo, né, sabendo que não foi através de coisas corruptíveis, né, como prata, como ouro, que nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mácula, incontaminado. É isso que nós fomos. Glória a Deus. Não é maravilhoso? Então, quando você sabe disso, isso vai gerar em você um caminhar diferente neste mundo. Neste mundo. Bom, agora vamos lá. Olha só. Temos o problema do pecado. E esse é um problema sério. No mundo de hoje, na igreja de hoje, nesses que pensam isso não tem nada a ver, nós temos o problema do pecado. O pecado está aí, as pessoas estão se entregando ao pecado. Tenho que dizer que não é privilégio do mundo de hoje. Se fosse assim, nós não teríamos esses textos escritos pelos apóstolos. Se temos esses textos escritos pelos apóstolos, quer dizer que no tempo deles eles tinham os mesmos problemas. Embora eles não tivessem internet, mas eles tinham problema com prostituição, problema com corrupção, problema com roubo, com tudo isso. Como nós temos hoje. Mau testemunho, todos esses problemas existiam naquela época. Numa proporção menor, porque o mundo era menor. Mas existiam, eu creio que na mesma proporção em relação à população, como é hoje. O que acontece hoje é que com as mídias sociais, né, com as televisões, as pessoas proclamam, as pessoas promovem os seus pecados. É o que acontece hoje. Né? Os escândalos, as pessoas promovem. Eu já falei sobre isso, não quero ser repetitivo do que eu penso sobre isso. Né? Tem canal cristão de denúncia, de fofoca. Isso eu não acredito. Eu não acredito que essa gente é crente. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque promover pecado dos outros só prejudica o reino de Deus. Tem que expor mesmo esse pessoal que faz. Eu discordo. Eu tenho que pregar o evangelho. Deus vai tratar com cada um. Se ele está fazendo coisa errada, Deus é que faça. Mas isso é a minha opinião. Você pode pensar de forma diferente. Bom, então vamos lá. O problema do pecado. Eu quero colocar aqui o meu pensamento, e se algum pastor vai assistir, eu não sei se vai assistir ou se não vai assistir, eu só queria que pensasse nisso. O método que as igrejas, de um modo geral, usam para tentar combater o pecado é pregando contra o pecado. Porque isso tem que acabar. Você que trai sua esposa, você que trai seu marido, você que rouba no trabalho, você que fala mentira, você que tem fora do casamento, você que isso, pregar contra o pecado. Irmãos, vamos ser bastante sinceros. Quero analisar duas coisas. Primeiro essa é a forma bíblica de se combater o pecado? Sim, pastor, lá no Antigo Testamento os profetas viam denunciar o pecado. E na Nova Aliança? Não, Jesus entrou lá e bateu nos vendedores lá no templo, falou que a casa do pai dele era casa de oração. Mais quem? Os fariseus hipócritas, escribas, que não sei o que, e mais quem? E para por aí. E o povo? Como é que Jesus se referia ao povo? Bom, Jesus via as multidões cansadas
e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Como é que Paulo repreendia a igreja? Pegar o exemplo da igreja de Corinto, certo? Que é uma das igrejas aí mais complicadas que tem aí no Novo Testamento. A igreja de Corinto. Vamos ver, vou até pegar aqui o celular e vou ler o primeiro versículo, certo? Vou ler aqui para você aqui, para não dizer dizerem que eu estou inventando. Você sabe, quem lê a Bíblia sabe o conteúdo da carta aos Coríntios. Paulo chamando a atenção de certos problemas, certos pecados que tinham lá. Mas olha como é que Paulo começa a carta de 1 Coríntios. Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo começa dizendo que eles são santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Esses são os irmãos de Corinto. Mas no capítulo 5 ele diz: de toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós e uma espécie de imoralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações com a mulher do seu pai. E ainda estás cheios de arrogância, não devias, pelo contrário, repugnar tal atitude e expulsar da comunhão aquele que assim procede? Olha como é que Paulo adverte. Eu creio, irmãos, que a igreja precisa ter suas regras, seus limites, suas disciplinas. Se a pessoa comete um pecado tipo esse, ou um outro tipo de pecado notório como esse era, é preciso ser aplicada a disciplina. Sim. Mas olha como é que Paulo trata isso. Ele vai, expõe um problema, não vou ler o texto todo, você pode ler depois. Versículo 5, entrega Satanás para que a carne possa ser destruída, enfim, livrar do fermento velho. Por isso celebramos, já adverti, olha só, o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 11. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, isso é um alerta, ok? Eu estou lendo 1 Coríntios 5:11. Isso é um alerta. Um irmão, ou afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário, com pessoas assim não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Isso serve para todos nós. Muitas vezes você vê aí na mídia, é cantor, é pastor, tem nome de cantor, tem nome de pastor, se diz cantor e pastor, mas é isso aqui, ó. Ah, mas ele é uma benção. Para com isso. Então, nós não, eu não, mas as pessoas que dão força para esse tipo de gente. Não é crente, gente. Esse aqui é o problema. A gente está lidando com pessoas que não são crentes e aí a gente bate em todo mundo. Olha só, eu sou pastor de ovelhas. Eu não sou pastor de bode. Então, a minha palavra é para alimentar as ovelhas. Ah, e os bodes? Ah, eu tiro do meio. Levantou um bode? Tira do meio. É isso que tem que ser feito. Mas eu não tenho que ficar batendo na igreja todo dia por causa de um bode, não. Mas muitos pastores fazem isso. Eles batem na igreja toda por causa de um camarada que... ele ouviu dizer que o camarada está traindo a mulher. Então ele vai lá pra frente, irmãos, por que o pecado do adultério? Por que nós não podemos? Vai no camarada e fala com ele. Chama a atenção dele. Ele não quis mudar o comportamento dele. Chama a atenção dele. Então, ó, bota ele. Ó, então você só vai chegar aqui na igreja e assistir o culto. Você não vai fazer mais nada. Você está entendendo? Mas o que não dá
é ficar batendo na igreja o tempo todo. Ah, o chicote estalou agora. Não. Parece assim, ó, esse aí está fazendo, e estou falando aqui para que se alguém mais que se atrever a fazer, não é assim, irmãos. Essa não é a realidade. Então é isso que tem acontecido. Então, qual é o meu pensamento? O meu pensamento é esse método que tem sido aplicado de, tem que falar do pecado, falar do pecado. Primeiro, não funciona, ok? Porque se funcionasse, tava uma maravilha hoje. E não é isso. As igrejas mais rígidas, você pode pesquisar aí, as mais rígidas, vamos dizer assim, com a doutrina, como eles dizem, a doutrina mais rígida, a quantidade de escândalos que vem delas. Isso está resolvendo? Isso não está resolvendo. No maior congresso, onde vão lá os maiores pregadores lá para o sul, lá, que desce o chicote, quantos escândalos no meio deles? Isso está resolvendo? Não, irmãos, só alimenta a hipocrisia. Então o que a gente pode fazer, pastor? Então a gente não vai falar do pecado? Eu vou ter tempo hoje e eu não vou terminar hoje, porque o tempo já está correndo. Esse assunto é longo. Mas eu quero te perguntar uma coisa. O que dá força ao pecado? Pensa aí um minuto. O que fortalece o pecado? Escreve aí no chat, aí, no comentário, o que você acha que fortalece o pecado? Vamos lá. O que você acha? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok, vamos lá. Vou mostrar para vocês o que fortalece o pecado. Na Bíblia. Não é meu pensamento, eu acho isso, não, na Bíblia. Vou mostrar para vocês agora. 1 Coríntios 5, 15, 55 e 56. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Ué, pastor, como assim? A lei que é a força do pecado? É. Quanto mais lei você mostra, mais você reforça o pecado. A nossa cabeça tem um sentido contrário, irmãos. Se você entra num lugar que tem várias portas, e você está numa sala, tem várias portas, fala assim, olha, aguarda nessa sala aqui, espera aqui. Mas uma porta tem uma placa vermelha dizendo, não entre em hipótese alguma. Você pode até ser uma pessoa educada e ficar sentado ali, não ir lá mexer. Mas a sua mente começa a aguçar. O que tem naquela porta? 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 Você esquece até das outras portas. Você começa a ficar lá. E se você é uma pessoa meio sem noção, meio enxerida, tá arriscado até ir lá. Vou dar uma espiadinha, não tem ninguém aqui, vou dar uma espiadinha que tem naquela porta ali. Mas a porta está dizendo que não é para você entrar em hipótese alguma. Sabe por que isso? Porque essa é a natureza do pecado. Quando tem lei, isso aguça o pecado em nós. Essa é a realidade. Muita gente não entende isso e acha que a gente está, vocês estão dando licença para pecar. Não. O pecado é um problema sério. Só que a gente tem que pensar como é que isso que combate isso mesmo. Qual é o caminho que a palavra dá para combater isso? Não adianta. As pessoas têm pregado pecado, e só fortalece pecado. O sujeito chora, meu Deus, eu estou arrependido naquela hora. Ali, saiu dali, ele faz a mesma coisa. Não tem mudança. Eu odeio pecado tanto quanto vocês, irmãos. Eu odeio pecado tanto quanto vocês. Pecado é que faz separação entre nós e Deus, mas hoje nós vamos ver qual é a realidade para o combate ao pecado. Então veja bem, o que dá força ao pecado,
É a lei. Eu vou contar aqui rapidamente. Ontem não, foi antes de ontem, não sei. Eu assisti um vídeo curto de um programa de TV. Nesse vídeo, né, era um vídeo de moda, uma coisa assim. Eu não conheço muito bem, era um desses reality shows aí de televisão. Estavam apresentando uma pessoa, né, uma mulher que se disse evangélica, né, mostrando a roupa que ela gostava de usar para ir à igreja, né, uma saia apertada colada, uma blusa também mais colada ainda. E aí os apresentadores do programa, não sei se alguém já viu esse vídeo na internet, os apresentadores do programa, que não são crentes, que não tem nada de crente, que não são evangélicos, não são nada disso, chamaram a atenção da mulher, dizendo, perguntando, mas esse tipo de roupa não é uma roupa para se usar para ir para uma igreja, para um ambiente religioso, porque isso é muito sensual. Os apresentadores do programa disseram isso para a mulher que era crente. A pergunta que eu faço aos irmãos e irmãs agora é a seguinte: como é que aqueles apresentadores sabiam que aquela roupa não era apropriada e a crente não sabia? Como? Me responda. Você está entendendo? Então, o que acontece? Não é questão de consciência, não, de não saber o que é pecado. Ninguém precisa ser explicado do que é pecado, não, irmãos. Todos nós nascemos com a consciência do pecado. Até as pessoas no mundo sabem o que não se deve fazer. Até as pessoas no mundo sabem o que não se deve fazer. Só que eles fazem porque eles não têm Deus na vida, não estão nem aí para Deus, para as coisas de Deus, e fazem o que fazem. Mas muitas pessoas ainda são guiadas pela moral, não é por questão de Deus, não, é porque elas têm uma moral e essa moral não permite que elas façam isso ou aquilo. Muitas pessoas ainda têm isso. Mas tem muitos crentes que deveriam ter Deus na vida, mas não tem nem a moral para dizer não faz isso ou não faz aquilo. Nem o sentimento moral eles têm. Você está entendendo? Então a realidade é que não é falta de consciência de pecado, não. Não é falta de consciência de pecado, não. Consciência de pecado até no mundo tem. Até no mundo tem consciência de pecado. O que falta, na realidade, é a consciência de quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo, olha só. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então, deixa eu lhe explicar. Os sacrifícios que eram feitos no passado, sacrifícios de animais, eles eram oferecidos, né, continuamente. Tinha o sacrifício anual, que era pelo pecado do povo, o sumo sacerdote oferecia esse sacrifício. E o escritor de Hebreus está dizendo que esse sacrifício eles nunca poderiam aperfeiçoar. Nunca poderiam aperfeiçoar aqueles que ofereciam o sacrifício. E ele explica por quê. Por quê? Porque se assim fosse, eles teriam deixado de oferecer. Ofereciam e paravam, nunca mais ofereciam. Porque eles seriam purificados de uma vez por todas. Mas isso não acontecia. Eles faziam aquilo e continuavam tendo o quê? Eu vou voltar ao texto para você ler comigo. Consciência de pecado.
De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, quem foi purificado uma vez, de uma vez por todas, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. O que o escritor está dizendo? Quem foi purificado uma vez não precisa ser purificado de novo, não tem mais consciência de pecado. Você está entendendo? Eu acho que não. Eu sei que é difícil. Porque se você foi purificado uma vez por todas, é isso que o texto está dizendo. Você não tem mais consciência de pecado. Você não precisa ter mais consciência de pecado. Porque toda vez que se oferece sacrifício pelo pecado, confissão de pecado, é a comemoração, o aniversário do pecado. Você está entendendo? Por isso que eles tinham que fazer o sacrifício ano a ano. Mas e nós? A Bíblia diz que Jesus nos lavou de uma vez por todas. Nós não somos lavados todos os dias. Nós não oferecemos sacrifícios todos os dias. Nós não temos que oferecer sacrifício todos os dias. O sacrifício de Jesus foi único e suficiente. Fomos lavados de uma vez por todas. Então por que nós temos que ficar sendo lembrados do pecado? Lembrados do pecado. Lembrados do pecado. Isso é quando nós éramos crianças. Porque no tempo da lei era tempo da infância. Quando antes de sair de casa, as nossas mães nos davam a recomendação, ó, não vai pedir isso, não vai pedir aquilo, não quero que fique correndo, ó, não fica provocando seu primo. Antes de sair de casa, a gente recebia todas as instruções. Por quê? Porque nós éramos crianças. Mas depois que crescemos, nós não precisamos ser instruídos por causa do pecado. Mas aí é que vem a coisa pior. Por que nós não somos instruídos? Porque nós somos só lembrados, né, do pecado, tem que parar com isso, tem que parar com aquilo, como se isso fosse resolver e não resolve. Nós não somos instruídos, isso aqui é muito pior isso aqui, nós não somos instruídos sobre a nossa nova natureza em Cristo. Uma revelação agora. O que tira, o que combate o pecado, o que realmente é eficaz contra o pecado? Vou lhe mostrar agora. João 1,29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é que tira o pecado do mundo? Jesus. É Ele que tira o pecado do mundo. Agora, 1 João 3, 1 e 2 diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o é, o veremos. Aleluia! Aleluia! Então, Cristo tira o pecado. Tirar o pecado é obra de Cristo. Ok? E os crentes precisam saber disso. Não é responsabilidade sua tirar o pecado da sua vida. Você precisa crer em Cristo. Mas Ele vai tirar o pecado. Ah, pastor, mas a pessoa tem que querer. Para com isso, não basta querer. Se ele escolhe a Cristo de fato, é claro que ele vai querer ser tirado do pecado. Agora, se ele é um falso crente, como eu falei, se ele está ali só para ganhar vantagem e nós percebemos isso, Paulo já deu instrução. Mas se ele é um verdadeiro crente, é Cristo que tira o pecado.
E mesmo um ou outro, a Bíblia fala para a gente ter cuidado. Então veja bem, aqui João está falando sobre a nossa identidade. Amor que o Pai nos tem concedido. Somos chamados filhos de Deus. E por isso o mundo não nos conhece. Não temos nada a ver com o mundo. Esse pensamento mundano não cabe em nós. Você está entendendo? Irmãos, eu não estou falando aqui, não é nenhuma licença para pecar, muito pelo contrário. Odeio o pecado, já repetido estou falando. Só que estou discutindo aqui uma outra forma de combater o pecado. Ao invés de ficar falando pecado, 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 comece a fortalecer a identidade dos crentes em Cristo. Os verdadeiros crentes. Porque quando você começar a falar da verdadeira natureza de Cristo e dele, de Cristo em você, em Cristo em nós, o que vai acontecer? Os verdadeiros crentes serão fortalecidos e os falsos crentes, quem sabe Deus pode até convertê-los. Você está entendendo? Mas imagina só o que acontece na cabeça de um verdadeiro crente. Chega na igreja e pau, e pau, e pau, pecado, 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 pecado. Aí o crente verdadeiro fala assim, puxa, exausto. Isso não foi alimento. Foi pancadaria. Exausto. E o falso crente? Nada, porque ele é falso. Ele pode até ter um choro falso ali e sai dali e faz a mesma coisa. Não mudou. Mas quando você fortalece a identidade de filho, o crente verdadeiro vai sair revigorado. Fala, puxa, era isso que eu precisava. Não, eu sou filho de Deus, viver para Deus vale a pena. Não, vale a pena estar na casa de Deus, vale a pena fazer as coisas de Deus. E o crente falso vai, quem sabe, olhar para aquilo e falar, puxa, eu acho que eu tenho que mudar a minha vida, porque eu estou perdendo meu tempo com pé lá e cá. Isso é o que eu penso, irmãos, e isso é o que eu vejo na palavra. Isso é o que eu vejo na palavra. Estamos chegando no final. Veja bem. Gálatas 3:26, vou terminar. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus já vos revestistes de Cristo. Nisto não há nem judeu nem grego, não há servos nem livres, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros e conforme a promessa. Então isso aqui, somos filhos de Deus em Cristo, através da fé em Cristo. Fomos batizados em Cristo, revestidos de Cristo. Essa é a realidade dos verdadeiros crentes. Verdadeiros crentes. Amém? Então, veja bem, eu quero encerrar aqui, porque o tempo já estourou. Tá? Então, como é que a gente lida com o pecado? É Cristo quem tira o pecado do mundo. Eu quero mostrar um último texto aqui, irmãos, para a gente... Eu tinha programado alguns outros, mas vou mostrar só esse texto aqui para poder terminar, porque o tempo já está bem grande mesmo. Só esse texto aqui, que é o texto de Tito 2:11-14. Diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundiais ou mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, o que a graça faz? A graça salvadora de Deus, que se manifestou a nós através de Jesus Cristo, nos ensina, a graça ensina a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, a viver neste mundo presente, nesse século presente, de maneira sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurança e esperança do aparecimento de Cristo
É isso que a graça nos faz. Nós precisamos ser ensinados na graça. Está faltando isso para a igreja. Os pregadores estão muito preocupados em bater o pecado, o pecado, o pecado, e não estão alimentando o povo. Não estão fortalecendo o povo. Por causa de a multidão toda fica sem comida, sem alimento. Porque estamos tão fixados no pecado. Há muitos anos Deus me chamou a atenção para isso. E Deus me falou, na época, Ele me falou, foca nos fiéis, meu filho. Preocupado com um problema ali, problema aqui, surgiu um pecado ali, surgiu um pecado lá, preocupado com isso e aquilo, Deus falou, foca nos fiéis. Esquece esses infiéis, eu vou cuidar deles. Foca nos fiéis, começa a alimentar o povo. Deus falou isso comigo. E eu comecei a perceber que aquilo realmente era a voz de Deus, estava perdendo tempo e perdendo foco. Tentando resolver o pecado. Quem tira o pecado é Jesus. Alguém errou? Pastor disciplina. Coloca no banco. É isso aí. Tá tudo certo. É isso aí. Mas eu não vou perder tempo e vou alimentar a igreja, fortalecê-las em Cristo, porque é isso que vai garantir o bem-estar da igreja, o bem-estar do povo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu queria falar muito mais coisas, irmãos, mas o tempo não permite, certo? Então nós vamos orar e vamos encerrar em nome de Jesus. Eu espero que esse estudo tenha sido bom para você. Compartilhe com mais alguém, ok? Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que Deus tem um propósito nisso. Eu creio que Deus tem um propósito nisso e eu creio que isso vai esclarecer muita gente. Tem muita gente aí lutando contra o pecado, quando na verdade ele deveria se fortalecer em Cristo. Quando você se fortalece em Cristo, o pecado não tem chance. Quando você tenta lutar com as suas próprias forças, você vai se dar mal. Mas quando você é fortalecido em Cristo, o pecado perde totalmente sua força, porque a força do pecado é a lei. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Lembrando a você, tem aqui a chave Pix, tá? Olha aqui. Aqui é a chave Pix, se você quiser fazer uma oferta para o nosso ministério, ajudar a gente, eu agradeço muito em nome de Jesus. Ok? Vamos orar. Meu Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, meu Pai, por essa manhã, por esses estudos. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos caminhos. Pai, nós te agradecemos. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos fortaleça em Cristo Jesus a cada dia. Pai, que possamos absorver, ó Pai, esses ensinamentos. Pai, que de maneira nenhuma seja recebido de forma errada ou de forma distorcida, mas que nós venhamos a crer, ó Pai, na Tua palavra, no poder de Cristo sobre nós, porque só o Teu poder para nos fazer viver uma vida santa, reta e agradável ao Senhor. Muito obrigado pelas ofertas dos irmãos, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Logo mais vamos ter a transmissão do culto, ok? Fique com Deus e a paz do Senhor. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Deus abençoe e a paz do Senhor.